Arquivo confidencial. Relatório documental. Este registro reúne depoimentos, relatos sobre o fenômeno ocorrido na Escola Municipal Santa Helena. Um caso que permanece sem explicação científica ou lógica até os dias de hoje. O evento ficou conhecido como a turma escolar que aparece na foto do ano seguinte. Acredita-se que as informações aqui arquivadas jamais deveriam ser divulgadas ao público, pois lidam com o impossível, com o que contradiz o que chamamos de realidade. Todos os anos, como em qualquer escola comum, fotos são tiradas das turmas para o acervo escolar. Nada extraordinário, nada suspeito, até o ano de 1998. Tudo começou quando a foto da turma do 7º ano B foi revelada. No grupo de alunos sorrindo, havia uma menina a mais. Uma que não estava presente no dia da foto, uma que ninguém lembrava de ter estudado ali, uma que ninguém sabia dizer seu nome. A direção descartou a imagem como erro de revelação. A menina tinha olhos muito escuros, profundos demais para uma fotografia escolar, e seu rosto não parecia congelado como o das outras crianças. Ela inclinava sutilmente a cabeça, como se observasse o fotógrafo no exato momento em que clicou. Mas ninguém lhe deu importância. Até o ano seguinte. Em 1999, nova foto, nova turma, novos alunos. E lá estava ela novamente, na mesma posição, com a mesma roupa, com o mesmo olhar vivo. Só que dessa vez havia mais uma figura estranha ao fundo. Uma mão apoiada em seu ombro, pertencente a alguém que não foi enquadrado. A direção, já preocupada, chamou pais, professores e até a empresa de fotografia. Todos negaram falha. A estudante não constava em nenhuma lista, não tinha matrícula, não estava entre os vivos conhecidos. Ainda assim, lá estava ela. E naquele ano, um aluno desapareceu sem deixar rastros. Caio Soares, 13 anos. A turma ficou menor, mas a foto da turma ficou maior. A inspeção posterior confirmou o padrão assustador. Toda vez que alguém desaparecia, a menina aparecia no lugar. Ela substituía sem ser notada. O número de alunos sempre permanecia igual, apenas os nomes mudavam. A escola inteira começou a desconfiar que sua presença não era coincidência, mas consequência. Em entrevistas, alguns alunos afirmaram que, semanas antes do desaparecimento, a criança sumida comentava ter recebido bilhetes em folhas arrancadas de cadernos antigos, assinados com a palavra apenas eu e um desenho de uma menina sem rosto. Outros relatavam a sensação de estar sendo observados enquanto dormiam nas excursões escolares, ouvindo risadas atrás das portas dos dormitórios. Mas as câmeras de segurança nunca captaram ninguém. Depoimento, colega de classe. Ele sentava do meu lado, eu lembro dele, mas todo mundo diz que ele nunca existiu, não tem chamada, não tem foto anterior. Mas eu sei que ele estava aqui, alguém apagou ele. Depoimento, professora de História. Quando a foto do ano novo chegou, senti algo errado. A menina me encarava, como se soubesse de mim mais do que eu mesma. Tentei afastar os olhos, mas parecia impossível. Depoimento, funcionário da empresa fotográfica. Eu vi as fotos originais no negativo. Ela já estava lá, ninguém adicionou nada. Se alguém fez isso, fez, na realidade e não na imagem. A foto de 2001 foi a que finalmente encerrou tudo. Não por decisão humana, mas por terror inevitável. Quando revelada, havia 20 crianças na sala, mas a escola só possuía matrícula de 17 alunos. A menina estava novamente presente, agora mais próxima do centro. Seu sorriso era mais nítido, mais humano. As roupas que antes pareciam antigas, agora combinavam com o uniforme do ano. Ela se aproximava da vida. Atrás dela havia mais 3 figuras sem rosto apagadas, como espectros esquecidos, tentando retornar. Suas bocas pareciam mover-se como se chamassem por ajuda. A menina segurava uma foto dentro da foto, mostrando Caio Soares com os olhos completamente pretos. O desespero tomou conta.
Pais revoltados invadiram a escola. A direção tentou destruir os arquivos, mas todas as cópias voltavam a aparecer nos armários, pastas e murais, como se recusassem a desaparecer. Uma professora que tentou queimar a imagem foi encontrada desacordada, repetindo: "Eu não lembro quem eu era. Eu não lembro quem eu era." Depois de mais um desaparecimento, a escola fechou sem aviso prévio. A prefeitura alegou risco estrutural, mas moradores dizem que era o risco sobrenatural que apavorava. A comunidade inteira tenta negar que a escola tenha existido, mas o prédio ainda está lá, cercado de correntes e silêncio, guardando dentro dele corredores que não esquecem. Testemunhas afirmam que todos os anos, sempre na primeira semana de aula, alguém deixa uma fotografia nova, presa no portão, mostrando uma turma antiga com um rosto a mais. E a menina está sempre mais nítida do que qualquer criança que já pisou ali. Não sabemos quem ela é, não sabemos de onde vem, mas parece que ela não está tentando entrar para a escola, mas sim sair dela. E toda nova foto é uma tentativa de troca, uma alma que entra para que outra possa finalmente sair. O problema é que ninguém sabe quantas estão presas lá dentro. Se por acaso encontrar uma foto antiga em algum álbum ou guardada em uma gaveta, olhe com cuidado, conte os rostos, confirme se realmente estudou com todos eles. E se vir alguém que não era para estar ali, guarde o nome de todos os que ama, pois a cada desaparecimento alguém precisa tomar o lugar. Obrigado por assistir a mais uma investigação proibida do canal Crônicas de Outro Mundo. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa saber que há histórias que insistem em viver mesmo quando deveriam descansar. Nos encontramos no próximo caso, onde o que está morto ainda tenta continuar na fotografia.